Oi, gente, tudo bem? Eu sou Fabiana Veronese, eu sou psicóloga e hoje nós vamos conversar sobre negligência. Quero esclarecer que esse vídeo não tem o intuito de falar sobre política, sobre qualquer aspecto cultural e político, enfim. O aspecto aqui vai ser tratado única e exclusivamente a negligência comportamental, o comportamento negligente e todos os aspectos que estiverem envolvidos nele, ok? A negligência, desde o início da pandemia, tem sido observada em diversos momentos, em diversos cenários diferentes, inclusive na China, onde tudo isso começou. Lá na China, quando isso tudo começou, no final de novembro, começo de dezembro, alguns profissionais da área da saúde, médicos que já haviam detectado sinais diferentes de uma possível gripe diferente, eles até comentaram entre si por mensagens: será que o SARS está voltando? Essas pessoas, elas foram autuadas, elas tiveram que assinar um documento como se elas estivessem disseminando informações falsas. Até o momento, ninguém tinha muita informação sobre realmente o que estava acontecendo, e essas pessoas foram responsabilizadas como falsos informantes de uma doença que poderia estar voltando. E, de fato, ela voltou. Em diversos locais na internet a gente consegue ter acesso a essa informação, e a gente sabe que desde o começo a China também foi negligente nesse aspecto de notificar os casos reais, as informações que eles haviam coletado naquele momento, e eles fizeram questão de extinguir, eliminar, acabar com todo tipo de informação, porque eles achavam que aquilo na época ainda era um boato, e isso foi extremamente danoso para o restante do período que veio e que nós estamos vivendo até hoje. A partir do momento que a China começou a detectar mais de 100 casos, aí eles começaram a se preocupar. Então, a partir daí, eles deixaram de ter aquele comportamento negligente. Quando a China ultrapassou 100 casos detectados e eles identificaram que aquilo realmente ia se tornar uma pandemia, aí eles começaram a se preocupar, e aí eles começaram a tomar a atitude esperada desde o começo, de preocupação pendente de onde surgiu. A negligência já foi observada desde o começo. A China, detectando que realmente era um caso muito sério e era um vírus novo, que ninguém tinha muita informação, eles viram a necessidade de aplicar o isolamento social. E aí, aplicando junto com a tecnologia que eles têm à disposição, com os equipamentos respiratórios e tudo mais, foi muito fácil para eles de conter. Em 30 dias, eles já estavam progredindo, estabilizando muito o quadro deles, porém, a disseminação global já estava muito intensa nesse momento. E aí é que a gente vem para o cenário global. A Itália foi o segundo grande epicentro da pandemia do Covid, e ela demorou 2 semanas para aplicar medidas de isolamento social. Porém, quando aplicado, em 30 dias foi observado também a estabilização. Eles também tiveram um pico muito alto, mas eles conseguiram reverter a situação. Na sequência, vem os Estados Unidos e o Brasil, que é o maior epicentro da pandemia, terceiro maior agora. Infelizmente, as notícias não são tão boas como a gente pôde ver na China ou como a gente pôde ver na Itália. Isso porque as medidas aplicadas, elas não são iguais, não só pelas medidas, mas também por conta de vários fatores. Assim que a pandemia começou, de fato, aqui no Brasil, foi observado que a cada 5 dias o número de pessoas contaminadas dobrava. Isso é muita coisa. O grande problema disso tudo é que, para traçar estratégias suficientemente boas, qualificadas e confiáveis, é preciso que sejam feitos muitos testes. E como vocês, brasileiros, devem estar sabendo já, não está acontecendo isso na medida que a gente espera. E por que isso não está acontecendo? A gente esbarra nesse momento em algumas questões. Primeiro, por uma questão de gestão. Outro aspecto é a questão da demanda enorme que os laboratórios brasileiros teriam para fazer as análises de toda a população. Existe o custo envolvido nisso, que parece que não está dentro das prioridades das autoridades. Que o Ministério Público não sabe informar, com certeza, os dados que eles possuem no sistema, porque eles não sabem exatamente o número de testes real que foi aplicado na população. Uma pesquisa mostrou que no dia 20 de abril, o Brasil, via rede pública, ele havia aplicado 132 mil testes, só naquele dia. Enquanto isso, no mesmo dia, os Estados Unidos aplicaram 4 milhões de testes na população.
Como que a gente faz então para ter uma média de quantas pessoas podem estar contaminadas, quantas pessoas podem ter morrido por conta do Covid? Muitos estudos estão sendo feitos e sendo publicados diariamente desde que a pandemia começou. E existe um estudo que foi feito em Pelotas que diz que a cada um caso que é conhecido, existe uma média de 12 casos que não são reportados. Ou seja, a gente também não tem uma precisão dos números que são divulgados. E eu não sei se você se assusta com isso, mas eu me assusto, porque o número divulgado já é muito alto. Muito alto. E você já imaginou que ele pode ser 12 vezes maior? Mas falando de negligência, né? Uma informação importante, né? Que 80% da população que vai ser contaminada pelo vírus, ou que já foi contaminada pelo vírus, não vai apresentar nenhum sintoma. Ou vão apresentar sintomas baixíssimos. E sabe o que isso significa? Significa que muitas dessas pessoas nem sabem que estão contaminadas. Então, por essas pessoas não saberem se estão contaminadas ou não, e ainda mais somando a informação de que a taxa de mortalidade causada pelo vírus é de 1 a 3%, ou seja, 1 a 3 pessoas pode morrer a cada 100. Elas consideram que isso é muito baixo. E que a chance de ela ser uma dessas 3 pessoas é muito pequena. Ela vai ser uma das 97 que sobrevive, e não uma das 3 pessoas que pode morrer. Também existe muitas pessoas falando sobre imunidade, sobre anticorpos. Existem um monte de especulações por aí, principalmente na internet. E os médicos já falaram que não tem como ter certeza sobre reincidência de casos ou não. Porque apesar do corpo criar anticorpos contra o vírus, isso não garante que ele criou imunidade. Ou seja, não existe nenhuma resposta de que sim, existe reincidência ou que não existe reincidência. Nesse caso, a gente tem que se prevenir. Os últimos dados apresentaram no Brasil mais de 1.000 mortes por dia. São 1.000 pessoas morrendo todos os dias por conta de coronavírus. De novo, eu não sei se isso assusta vocês, mas me assusta bastante. E se não te assusta, deveria estar assustando. O último registro feito pelo Ministério da Saúde sobre óbitos causados por coronavírus é de 26.734. De novo, esse número não assusta vocês? Mesmo sabendo que esse número pode ser muito maior, por conta da subnotificação. Já foi observado que o isolamento social não foi muito bem aderido pela população brasileira e ele continua caindo, ou seja, as pessoas continuam circulando como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas estão realmente em casa. Outras pessoas estão saindo para trabalhar, ok? Então, assim, pode ser que isso não aconteça porque não houve o isolamento social compulsório, que é aquela medida tomada pelo governo que vai garantir que todo mundo fique em casa. Porém, a gente não teve essa medida aqui e as pessoas continuam saindo para trabalhar. E o problema realmente não são as pessoas que saem para trabalhar, porque as pessoas que estão saindo para trabalhar, elas não estão sendo negligentes. Quem está sendo negligente são as pessoas que continuam circulando pelas ruas, pela cidade, para fazer qualquer coisa que não é de cunho essencial, como mercado, como farmácia, por exemplo, apresenta uma séria dificuldade de encarar a realidade e encontra 1000 justificativas de eu estou saindo por conta disso, estou saindo para fazer isso e aquilo. Na verdade, a gente sabe que tá muito difícil para você enfrentar a situação e ficar em casa. E por isso você continua saindo. Existem um monte de medidas que já foi publicada e todo mundo sabe, e uma delas é o uso de máscaras. E quando a gente sai na rua para fazer as nossas coisas fundamentais e essenciais da vida, a gente vê, sim, um monte de gente andando sem máscaras por aí. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou muito preocupada com todo mundo, com você que faz isso também, principalmente. Porque você não sabe se você está contaminado. Ah, mas eu não tenho medo de morrer. Ah, mas o vírus não vai me pegar. Ah, isso não vai acontecer comigo, eu não sou do grupo de risco. Os dados já mostraram que não é só gente do grupo de risco que está correndo risco e que morre. Se você não tem medo de morrer, isso é uma outra questão. Quando a gente está falando de pandemia, nós estamos falando de sociedade. E quando você sai na rua sem se proteger, você está colocando a vida do outro em risco. Quantas pessoas, eu não sei quantas pessoas você pode ter acesso na rua,
Mas você pode contaminar tanta gente e prejudicar muito sério uma pessoa porque você não consegue ficar em casa ou porque você não consegue usar máscara. Ah, mas aonde eu vou comprar máscara? Como eu vou fazer a máscara? Existem máscaras sendo vendidas em cada esquina por vendedores ambulantes a R$5. Além disso, a internet está cheia de publicações de como fazer a sua própria máscara em casa, com meias inclusive. Então você não precisa ter elásticos e tecidos especiais, você pode simplesmente se prevenir da melhor maneira que você conseguir. O que aparentemente mantém esse comportamento negligente das pessoas é a negação ou a falsa crença de que isso nunca poderá acontecer comigo. Algumas pessoas também acreditam que esse vírus não existe e que é tudo uma mentira. E algumas pessoas simplesmente não têm empatia e responsabilidade. Não coloque a vida do outro em risco e depois tenha uma postura de exigir dos governantes e dos médicos a responsabilidade que você como civil não está apresentando. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês não estejam sendo negligentes. Se cuidem e cuidem dos outros também, tá bom? Até mais, tchau, tchau.